Nas sombras do tempo, onde a história e o mistério se entrelaçam, certos nomes ressoam como trovões de luz, desafiando o esquecimento. Entre esses nomes brilha o de Lucas, o médico, o cronista das almas, o evangelista que testemunhou a compaixão divina sangrar no corpo dos homens. Imagine um pergaminho antigo sendo aberto lentamente, e dele emerge a história de um homem que transformou a ciência em fé e a dor em palavra eterna. Nascido em Antioquia da Síria, um centro cosmopolita do Império Romano, Lucas cresceu em um mundo governado por ferro e medo, entre ruínas de glórias passadas e templos dedicados a deuses pagãos. Ele era um gentio, um estrangeiro para as promessas feitas a Israel. No entanto, seu olhar sobre o mundo era diferente. Era o olhar de quem busca algo para além da carne, para além da cura física, para além da lógica fria da ciência. A tradição nos diz que seus dedos conheciam o peso de um bisturi e o frio do sangue, mas também sentiam o calor da alma. Antes de se tornar um evangelista, ele era um médico. Um homem que via o corpo humano não apenas como um organismo, mas como um mapa sagrado do sofrimento e da esperança. E foi então que o destino, ou talvez a providência, o conduziu até Paulo de Tarso. O encontro de dois mundos, um fariseu rigoroso, agora um apóstolo fervoroso de Cristo, e um cientista grego, treinado na observação e na razão. O que poderia unir homens tão distintos? Um chamado irresistível. Anunciar um Cristo que fora crucificado, mas que havia ressuscitado dos mortos. Lucas tornou-se companheiro inseparável de Paulo, seguindo-o por mares tempestuosos e desertos áridos, enfrentando prisões e naufrágios. E enquanto o apóstolo pregava com paixão, Lucas registrava tudo. Ele escrevia com o rigor de um historiador, detalhando lugares, nomes e eventos, mas também com a alma de um poeta, capturando a essência espiritual de cada momento. Cada palavra, cada testemunho, era um fragmento da eternidade sendo gravado sob o som das correntes e do vento do mar. Desse trabalho minucioso e inspirado, nasceram duas obras que moldariam o cristianismo para sempre: o Evangelho segundo São Lucas e, como sua continuação, o Livro dos Atos dos Apóstolos, o diário vivo da Igreja em seus primeiros e mais desafiadores dias. Mas há algo nas linhas de Lucas que nenhuma outra pena mortal conseguiu imitar com a mesma intensidade. É um brilho, uma compaixão silenciosa que atravessa as trevas da culpa e do desespero. Foi ele quem nos deu o relato detalhado do filho pródigo, a parábola que define o perdão incondicional. Foi ele quem nos apresentou o bom samaritano, o estrangeiro que se torna o próximo. Foi através de seus escritos que conhecemos a mulher pecadora que lava os pés de Cristo com suas lágrimas, e o ladrão que, no último suspiro, encontra a salvação ao lado do Salvador. São histórias nascidas da carne, do erro e da dor, mas redimidas pela infinita misericórdia. Enquanto os outros evangelistas focavam no reino e na majestade de Cristo, Lucas focava no coração. O seu Cristo não apenas reina, ele toca os intocáveis. Ele não apenas julga, ele cura os quebrantados. E quando o mundo fecha os olhos para o pecador, Lucas nos mostra um Deus que os abre com amor. Ele é o evangelista da ternura, o narrador da segunda chance. Antigas tradições sussurram que Lucas não se expressava apenas com a pena, mas também com o pincel. Dizem que ele foi o primeiro a pintar o rosto da Virgem Maria, tentando capturar em cores a face daquela que deu um corpo humano à esperança. Diante da tela, ele não via apenas uma mulher, via o próprio mistério encarnado, a pureza que acolheu o divino. É por isso que, até hoje, Lucas é venerado como o padroeiro dos artistas e dos médicos, aquele que viu a beleza de Deus tanto nas feridas do corpo quanto nas cores de uma pintura. Mas o tempo é implacável, até mesmo com os santos. Após o martírio de Paulo em Roma, Lucas continuou sua jornada, agora sozinho. Pregou o evangelho em terras estrangeiras, talvez na Grécia, talvez na Beócia, onde a fé cristã era apenas um sussurro entre as ruínas de antigos impérios. E lá, em meio a perseguições e à solidão de sua missão, sua história terrena chegou ao fim. Os detalhes se perderam na névoa da história, deixando para trás apenas lendas. Alguns dizem que ele morreu em paz, de velhice, aos 84 anos. Outros juram que seu fim foi o de um mártir, açoitado e enforcado em uma oliveira, por amor ao Cristo que curava. Mas para quem crê, uma certeza permanece: o sangue dos justos não se apaga. Ele se mistura à tinta das Escrituras, tornando-as eternas. Quando abrimos o seu evangelho hoje, o mundo parece silenciar por um instante.
É como se o próprio Espírito Santo soprasse através de suas palavras, ecoando a passagem que ele mesmo registrou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Essas palavras não envelhecem. Elas ainda ardem. Elas ainda curam. Lucas viu o corpo humano com os olhos de um médico, mas viu o coração humano com os olhos de Deus. Sua pena foi como uma agulha cirúrgica, costurando as feridas da alma do mundo, e seu legado permanece, mesmo quando a fé vacila e o tempo consome os templos de pedra. Em cada gesto de compaixão que oferecemos, em cada perdão que concedemos, em cada lágrima de arrependimento que se transforma em cura, o espírito de Lucas ainda respira entre nós. Sob a sombra protetora do Evangelho e a luz radiante da misericórdia, permanece o nome do homem que transformou o sofrimento em redenção. São Lucas, o evangelista, médico dos corpos, pintor das almas, testemunha do Cristo que cura até as feridas mais invisíveis. Que seu legado nos encontre hoje, nas trevas de nossas culpas, na dor que clama por cura e na fé que, apesar de tudo, ainda resiste. São Lucas é um exemplo de dedicação e serviço, e seu legado continua a inspirar pessoas em todo o mundo. E que, através das linhas de suas palavras, possamos nós também ser tocados pela mão do Divino Médico.